No caso de oscilações em direções que são perpendiculares, será tratado por meio de um exemplo bem interessante e, às vezes, visualmente é muito bonito de se ver, né? Porquanto se trata das figuras de Lissajous, né? Ora, nós estamos falando aqui, nesse exemplo, do caso do movimento, né, de um objeto tal que a sua coordenada x é escrita sob a forma x é igual a 1 vezes cosseno de ômega 1 vezes t, e vou colocar essa fase aqui igual a 0, e y é igual a 2 vezes cosseno de ômega 2 vezes t mais delta. Tenho, portanto, uma superposição ou uma combinação, né, de dois movimentos oscilatórios em direções que são perpendiculares entre si. Ora, esse problema aqui que a gente vai abordar, na realidade, é praticamente o problema de determinar a trajetória da partícula. Porque o que a gente vai tentar obter, né, à medida em que o tempo passa, né, é a posição da partícula num determinado instante de tempo. Portanto, num instante de tempo t1, a coordenada da partícula, por exemplo, pode ser x1, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, e aqui a posição da partícula é y1. Né? Ela pode estar em qualquer ponto neste retângulo aqui, porque o máximo de x é A1 e o mínimo de x é menos A1. O máximo de y é A2 e o mínimo de y é menos A2. Qual é o resultado dessa superposição? É uma coisa que, em princípio, pode ser uma trajetória deste tipo aqui. Sim, isso é possível. É possível. Por quê? Tudo depende de A1 e de ômega 1. Se forem diferentes, com fases diferentes, é isso. E, eventualmente, estas figuras aqui são tais que a curva não se fecha. Isso é possível. Você não tenha uma curva fechada, uma trajetória fechada. Uma trajetória fechada, né? Então, vamos apenas considerar alguns casos, né? Porque o caso geral é isso aqui que eu acabei de explicar. Mas você tem algumas figuras muito bonitas, né? Mas muito bonitas mesmo, né? Se, por acaso, por exemplo, né, ômega 1 sobre ômega 2 estiver numa relação entre números inteiros, m
sobre N. M sobre N. Neste caso, a curva é uma curva fechada e produz figuras muito bonitas, como a gente pode ver nesse vídeo. Para esta experiência usaremos um pouco de areia fina e um pêndulo ajustável com 2 modos de oscilação. Este pêndulo especial é feito de tal forma que pode oscilar superpondo 2 modos normais de vibração perpendiculares entre si e com períodos diferentes. Ele também possui um reservatório de areia com tubo fino, onde a areia pode escorrer deixando um rastro em cima de uma placa. Vamos iniciar ajustando o pêndulo de modo que a relação entre os períodos de oscilação entre os 2 modos perpendiculares seja de 2:3, ou seja, o período de oscilação do modo horizontal seja 2/3 do período de oscilação do modo vertical. Com o rastro deixado pela areia, podemos ver a figura formada sobre a placa que ilustra o movimento de superposição dos 2 modos de vibração. Estas figuras são chamadas de figuras de Lissajous, em homenagem ao físico francês que criou esse aparato. Se fizermos um novo ajuste no pêndulo, podemos obter uma relação entre as frequências de vibração de 3:4. Com esta nova relação, haverá uma nova superposição de movimentos que pode ser vista na nova figura de Lissajous formada. Alterando o pêndulo mais uma vez, a relação entre as frequências será de 4:5, resultando em uma figura de Lissajous ainda mais complexa. Desta forma, dependendo da relação entre as frequências de oscilação entre 2 modos acoplados de vibração, chegaremos em diferentes interações que poderemos observar a partir das várias figuras de Lissajous formadas. Nesta demonstração usaremos um laser, um anteparo branco fixado a um suporte e um aparato feito com fitas de aço flexível com espelhos acoplados afixados numa base de madeira. Começaremos ligando o laser e visualizando o feixe de luz verde. Em seguida, aproximaremos as hastes de aço flexível montadas na base de madeira, que podem oscilar tanto na direção vertical como na horizontal. Quando posicionamos o sistema de forma que a luz do laser incida num dos espelhos e reflita seguindo para o outro espelho, até chegar ao anteparo, podemos vibrar o primeiro espelho e ver o ponto de luz oscilando na direção horizontal, seguindo a vibração da haste. Se deixarmos este espelho parado e vibrarmos o outro espelho, veremos que o ponto de luz oscila na direção vertical. Agora, se oscilarmos as duas hastes simultaneamente, teremos os 2 movimentos combinados, gerando figuras que são a composição da oscilação vertical com a horizontal. Estas figuras são chamadas de figuras de Lissajous, em homenagem ao cientista francês. Dependendo da relação entre as frequências de vibração, dos modos de vibração e da diferença de fases entre elas, podemos obter diversos tipos de figuras. Essas frequências podem ser ligeiramente alteradas, por exemplo, ao se mudar os pesos nas hastes deste aparato, como podemos observar no vídeo. Vamos
no entanto, a título de ilustração, considerar 3 casos, porque esses 3 casos, eles são relativamente simples, né? Então, vamos considerar o primeiro caso, onde as frequências, né, são iguais, né? Então, eu tenho frequências iguais, x é igual a 1 vezes cosseno de ômega 1 t, e y é igual a 2, né? A 2 vezes cosseno de ômega 1 vezes t. Ora, isso aqui é fácil para a gente entender e perceber que, neste caso, nós estamos falando de uma trajetória que é uma linha reta, porquanto x sobre y é igual a 1 sobre A2, ou seja, y é igual a A2 sobre A1 vezes x. Portanto, A2 sobre A1 é o coeficiente angular da reta, né? Portanto, nós temos aqui uma trajetória que é uma trajetória retilínea. Conseguimos uma situação onde a trajetória é uma trajetória retilínea, né? Ora, nós podemos ainda considerar um outro caso. Este caso aqui é o caso onde as amplitudes são diferentes, as frequências são as mesmas, né? E essa fase delta aqui, delta é igual a 0, né? Podemos considerar um outro caso onde a fase é igual, delta é igual a π sobre 2, né? Ou melhor ainda, delta é igual a menos π sobre 2, né? Ora, nesse caso, nós temos que cosseno de, e eu vou considerar ainda a frequência igual, né? Ômega 1 igual a ômega 2, tá? Igual a ômega. Portanto, aqui eu tenho cosseno de ômega t menos π sobre 2 é igual a cosseno de ômega t vezes cosseno de menos π sobre 2, isso é 0, menos seno de menos π sobre 2 vezes seno de ômega t. Consequentemente, esse caso aqui, frequências iguais, e essa fase, eu tenho que x é igual a 1 vezes cosseno de ômega 1 ou apenas ômega t, e y é igual a 2 vezes seno de ômega t. Esse caso aqui é um caso também interessante. Por quê? X sobre A1 ao quadrado mais y sobre A2 ao quadrado é igual, aí de novo, né, a relevância de utilizar aquelas identidades, né? É igual a cosseno ao quadrado
de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t, e isso é igual a 1. Chegamos, portanto, a uma equação que se escreve x sobre a1 ao quadrado mais y sobre a2 ao quadrado é igual a 1. Que curva é esta? Olha, essa curva é a elipse. A elipse é uma curva fechada, caracterizada por um semi-eixo menor, que neste caso, o semi-eixo menor, né, ele é o y1, se ele é igual a A2, se A2 for menor do que A1. Né? De qualquer maneira, os semi-eixos são dados por A1 e A2. E essa curva aqui é a elipse. Né? Eu estou descrevendo a elipse por meio das coordenadas cartesianas, né? Onde A1 e A2 agora são os semi-eixos, né, da elipse. Se A2 for menor do que A1, A2 é o semi-eixo menor e A1 é o semi-eixo maior. Né? Um caso agora para encerrar, e que é também simples, é claro, né, é aquele no qual eu tenho essa defasagem, as frequências são iguais e A1 é igual a 2. Se A1 é igual a 2, eu tenho x sobre A, né, ao quadrado mais y sobre A ao quadrado, que é igual a 1. Neste caso, onde A1 é igual a 2, essa curva aqui é a circunferência. É a circunferência. A que aparece aqui é, na realidade, o raio da circunferência. Eu tenho, portanto, uma situação onde eu tenho uma composição de movimentos harmônicos ou de oscilações mais perpendiculares, produzindo, então, curvas simples, uma reta, uma circunferência, uma elipse, as figuras de Lissajous, né? Ou, no caso mais geral possível, uma trajetória que é complicada, que é uma curva, inclusive, que não se fecha.